Olá, amigos e amigas. Mais uma hora do café, um papo informal sobre temas do momento. Hora do café, um tempo para a gente refletir e conhecer. Sabe aquele papo polêmico? Não? É aqui. Vamos tomar um café especial? E agora, no segunda parte do retrospecto de 2022 sobre a Hora do Café, aquilo que de mais gostoso aconteceu, as pessoas, os convidados, os nossos bate-papos. E agradecimento especial a todas as pessoas que puderam comparecer, que assistiram e que ainda assistirão, porque alguns dos nossos convidados fizeram ou falaram coisas muito interessantes. E eu quero aqui dar continuidade a esse processo. Tanto que, para o ano agora de 2023, nós vamos ter uma extensa programação toda sexta-feira, com convidados especiais, com temas muito bons e com situações que vocês vão poder compreender, refletir sobre uma série de problemas, de conflitos, de ideias, de relacionamentos e tudo mais aquilo que vai acontecer durante o ano de 2023. Nós vamos voltar provavelmente no dia 20. Tá? No dia 20 nós vamos mudar. Então vamos ter aí 2 semaninhas aí de uma folga durante esse período. Depois, a partir do dia 20, nós estaremos sempre com a Hora do Café, toda sexta-feira, às 15 horas, gravadas e no YouTube. Excepcionalmente, como hoje, que está sendo gravado ao vivo, nós vamos ter alguns convites de algumas situações ao vivo, principalmente daqueles temas mais interessantes que apareceram e que nós vamos repetir de pessoas que já disseram: puxa, eu assisti, mas eu queria saber um pouco mais, eu queria que pudesse aprofundar nesse processo. E nós vamos convidar as pessoas, às vezes as mesmas pessoas para aprofundar, ou outras pessoas para dar novas visões sobre esse processo. Estamos aqui hoje em Lucélia, no interior de São Paulo, que é onde eu estou morando atualmente, e hoje nós vamos comentar sobre a segunda parte desse processo. Começamos com o bate-papo que tivemos com o Enio e o Leonardo sobre a programação neurolinguística no dia a dia das pessoas. E foi interessante que muitos essas dicas que foram dadas por eles, nós já utilizamos, já no dia a dia, nós já utilizamos essas dicas, já fazemos, mas muitas vezes sendo inconsciente. O Enio lembrou muito bem, o Leonardo também, que muitas vezes nós temos algumas dicas, algumas coisas que nós fazemos habitualmente, mas de uma forma inconsciente. E a programação neurolinguística nos ensina a refletir que muitas vezes eu posso tornar isso um hábito, mas um hábito consciente, como se todo dia de manhã vou dar minha caminhada e vou fazer aquele trabalho. E daqueles períodos em que eu estou caminhando, eu estou desenvolvendo alguma nova ideia. Já pensaram nisso? Pois é. A PNL pode nos ajudar a esse trabalho. Um segundo momento foi com a Marina. A Marina é uma colega, uma amiga muito legal que foi falar sobre o programa de gestão ambiental. Empresas que precisam, devido à sua atividade econômica, ter realmente uma gestão ambiental. Receber dicas, ver como é que não entraria em choque, ou com as leis ambientais, ou com a própria sociedade, as pessoas. Ou seja, como é que eu posso desenvolver projetos que muitas vezes vão mexer com o meio ambiente, vão mexer com outras situações que vão trabalhar com a questão da gestão ambiental? É um processo novo, se a gente for pensar assim, ainda não tem aquela situação de as empresas terem profissionais que entendam bastante de gestão ambiental, de como trabalhar, de como preservar, da preservação e tudo. E, por isso,
contratam esses consultores, pessoas que, ao longo da vida, assim como a Marina, desenvolveram essa competência, as habilidades para entender o que é que pode cada vez melhorar ainda mais a nossa relação com a natureza. O terceiro ponto deste nosso bate-papo foi com o Johnny. O Johnny é um filósofo, o Johnny é um advogado formado em Direito. E o que aconteceu? Foi bem interessante, porque ele foi falar sobre as virtudes e o autoconhecimento. Os problemas que nós temos para o nosso autoconhecimento e quais são as virtudes que nós podemos ter. Este foi também um bate-papo com um convidado muito especial, e quero lembrar que foi ao vivo, eu estava com ele do meu lado, lá no Café Atrani, em Curitiba, né? O que hoje agora está ficando um pouco mais complicado por conta das nossas distâncias, embora vamos ter também aquele bate-papo presencial, de já a pessoa está do meu lado, utilizando toda a nossa estrutura. Mas é bem interessante, vale a pena recordar algumas coisas, ou seja, assistam, vão lá assistir as virtudes e o desafio do autoconhecimento utilizando as virtudes. Muito de filosofia, mas também muito de coisas práticas do dia a dia. Até porque a filosofia não é algo que a gente tem que dizer que não tem nada de prático. E eu gosto de lembrar uma citação, quando eu trabalhava na empresa, aí não importa a empresa, que teve um chefe que veio conversar comigo, e eu comecei a pensar no que aquilo representava, naquela orientação que a gente tinha recebido da sede. E aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, agora vem o Armindo filosofar novamente. Ao que um outro colega, não eu, respondeu, mas espera aí, é muito importante que a gente pense com profundidade, pense um pouco mais, que filosofe a respeito das consequências, ou onde nós estamos caminhando, onde nós vamos no nosso dia a dia. Em seguida, nós conversamos com a Débora. A Débora é uma empresária, uma empreendedora. E o bate-papo com ela que deixou foi assim, todos nós temos aquilo que a gente sempre diz, que é o nosso DNA pessoal, né? O nosso DNA, a nossa vontade de fazer as coisas. Agora, será que há um paralelo com o nosso DNA empresarial? Que interessante. E aí o bate-papo, e com dicas valiosíssimas que a Débora nos passou, com relação a essa comparação. O que é o nosso DNA pessoal e o nosso DNA empresarial? Quando eles estão em choque ou quando eles podem estar, os dois caminhando no mesmo sentido. Vindo de uma empreendedora, de uma empresária que já passou por várias etapas e que hoje ensina as pessoas como montar a sua empresa, como organizar o seu tempo, como ser uma empresária, ou, em outras palavras, como conseguir conciliar o seu DNA pessoal com o seu DNA empresarial, como criar tudo isso. Vale também. E, dando continuidade, nós tivemos um bate-papo. Agora sim, foi até bem muito interessante um presente que eu tive com uma empresária, que foi falar sobre justamente a parte do empresarial, a parte empresarial feminino, como acontece. Perdoe-me aí, veio agora uma ligação, mas depois eu atendo. Agora estou aqui com vocês. A parte do empresarial. Como é ser uma empresária, uma mulher que inicia um trabalho, sendo que o esposo dela também é um empresário, que começa e hoje está junto com o seu esposo em 13 lojas espalhadas no interior
aqui do estado de São Paulo. Como é isso? Que dicas ela deu? E interessante, algo que eu quero destacar foi que ela conseguiu, ao longo dessa jornada de percepção, de observação das pessoas, como ela mesma disse, quando entra alguém na minha loja, quando entra alguém em uma das minhas lojas que eu estou lá, só de olhar para aquela pessoa, eu sei que tipo de roupa eu posso dar para ela que vai valorizar a sua identidade, que vai fazer com que ela fique mais bonita. Gente, que genial! Não dá para perder esse encontro com a Maria Ângela, né? De uma cidade do interior de São Paulo, né? Não está numa grande capital, mas está em várias cidades aqui do interior de São Paulo, e começou só. Como é que começou? Ela conta um pedacinho da história dela, que tem muito mais, né? E que a gente vai repetir, vamos trabalhar, porque muita gente pediu para que ela volte, assim como algumas pessoas que eu já comentei. E, finalmente, Eduardo Carmelo foi falar sobre liderança e movimento ágil e os seus resultados. Para mim, foi um presente. Eduardo Carmelo é um dos maiores conferencistas, consultores do Brasil. Eu acredito que é um dos maiores da América do Sul. Tem um conhecimento muito profundo, um estudo muito detalhado, e que atuou e atua nas grandes empresas. Falar de Eduardo Carmelo, inclusive dos livros dele, isso é muito interessante. Vale cada momento nesse bate-papo. 23 de dezembro, no início, foi a última hora do café, foi um presente para nós e eu garanto a vocês, devem assistir novamente, porque essas pessoas, os nossos convidados, durante esse período, são as pessoas que fizeram alguma coisa acontecer, que trouxeram algumas dessas habilidades. O Enio, o Leonardo, a Débora, a Marina, a Maria Ângela, Johnny, que está aqui atrás de mim, e o Eduardo Carmelo. Gente, nesse nosso processo, essa retrospectiva da Hora do Café, com um compromisso meu de, em 2023, ficar cada vez melhor, com gravações ao vivo, com outras situações interessantes, com convidados muito especiais. Eu já estou com alguns deles já prontos para, a partir do dia 20 de janeiro, nós já começarmos a trabalhar e quero ouvi-los. Quero ouvir cada pessoa que tem assistido essas nossas Horas do Café para dar dicas, para falar o que gostaria de entender, quais são os temas que gostaria que a gente abordasse dentro daquilo que nós temos hoje, dentro dessas possibilidades tão grandes. Então, fica aqui o meu convite para você continuar, se inscrever no meu canal, compartilhar, porque se o café está bem adoçado, ele vem com muita informação. Se o papo é bom, o café desce redondinho. Acompanhe a nossa Hora do Café, envie sugestões e compartilhe. E quero deixar, então, para vocês um feliz 2023, uma excelente entrada e que todas as realizações sejam atingidas, tudo aquilo que eu desejo de cada um. Estaremos juntos durante o ano de 2023, certamente com muitas novidades. Mas você pode contribuir mostrando para o que você gostaria, quais são os seus desejos e, de repente, você que está assistindo pode receber um convite para participar da Hora do Café. Grande abraço a todos e deixo aqui o meu compromisso, o meu trabalho com vocês. E feliz ano novo! Crie, recrie e transforme em 2023. Até mais.